Olá, primeira série, todos bem? Vamos dar continuidade aos nossos conteúdos de literatura e para esta semana o nosso bate-papo será sobre gêneros literários. Entretanto, para que a gente possa compreender o que são gêneros literários, nós vamos resgatar alguns conceitos e algumas características já vistas nas aulas de literatura anteriormente. Vamos lá? Antes da gente começar, eu vou pedir para que vocês peguem a apostila, volume 1, e abram lá na página 41. A nossa aula de hoje se encontra na página 41 até a página 43. Vamos? Então vamos relembrar. O que é, afinal, a literatura? A gente sabe que desde sempre o homem tem encontrado formas de se expressar, de manifestar suas emoções. Seja por meio do canto, da dança, da pintura, da escultura, da arquitetura. E a literatura ela é uma dessas formas de expressão, mas é uma expressão que se dá por meio da palavra. Então, a literatura nada mais é do que a arte da palavra, a arte de se expressar por meio da palavra. E desde a época do homem das cavernas até a antiguidade clássica, o homem foi manifestando suas emoções, expressando seus sentimentos das mais variadas formas, sem ter um direcionamento. E aí, mais ou menos em 350 a.C., lá na Grécia, o nosso grande filósofo Aristóteles resolveu organizar as coisas. Vamos dizer assim, ele percebeu que o homem manifestava-se de formas variadas, mas a gente precisava delimitar as características de várias manifestações. Então, o que ele fez? Ele escreveu uma famosa obra chamada Arte Poética, a Arte Poética de Aristóteles, que nessa obra, ele direcionou, ele caracterizou cada manifestação artística, cada manifestação literária. E dessa forma, ele dividiu essas manifestações em 3 grandes gêneros. O gênero lírico, épico e dramático. Hoje, nós já temos uma nova manifestação, que é o gênero narrativo, que já é uma definição, uma designação mais moderna. Então, hoje, nós já acrescentamos essas 3 definições de Aristóteles, o gênero narrativo também. Mas isso é conversa para a nossa aula da semana que vem, ok? Então vamos iniciar aqui com o nosso gênero lírico. O que é o gênero lírico? O gênero lírico é o gênero das emoções, das expressões subjetivas. E de onde vem essa ideia de lírico? Ele faz referência a um instrumento musical chamado lira. Porque quando surgiram as primeiras manifestações, a poesia ela não era feita para ser declamada, como nós fazemos hoje, expressada, ela era feita para ser cantada. Então, as primeiras poesias elas eram acompanhadas de um instrumento musical que era tocado, a lira. Por isso, o nome dessa primeira manifestação, desse primeiro gênero literário, ser chamado de gênero lírico. Vale destacar ainda que é um gênero marcado pela total expressão de sentimentos, emoções, subjetivo. Nós temos aí a presença do eu lírico, da subjetividade, o nosso narrador, porque não há narrador aqui, ele é substituído, ele é representado aqui pelo eu do poeta, pelas emoções, pelos sentimentos, pelo ego do poeta. Ok? O segundo gênero é o gênero épico. Épico vem de epopeia. O que são epopeias? São grandes narrativas, escritas também em forma de poesia, mas narrativas de feitos heróicos. Então, são narrativas poéticas de feitos heróicos. Imagine você pegar aí uma história para ser contada, mas você conta ela todinha em versos. Isso é uma epopeia. E nós vamos destacar que a característica maior das epopeias não é só usar o verso e a narração, mas você precisa ter ali um feito heróico, você precisa ter a presença de atos heróicos. Nós vamos relembrar 3 grandes epopeias conhecidas mundialmente. As 2 primeiras, que são as mais antigas, escritas por Homero, Ilíada e Odisseia. E aí vocês vão lembrar das aulas de história, porque Ilíada conta a história da guerra de Troia, o cavalo de Troia, aquele presente dos gregos. E a Odisseia, que conta o retorno do guerreiro Ulisses ao reino de Ítaca, contando aquela famosa história de Penélope, que passou anos e anos esperando o seu amado, Ulisses,
e prometendo que só se casaria com outro rei quando terminasse o enxoval, que ela bordava o dia inteiro e desmanchava à noite. Então essa é a famosa história de Penélope, narrada ali em A Odisseia. A nossa terceira epopeia conhecidíssima é uma epopeia portuguesa escrita por Camões, lá no século XV, chamada Os Lusíadas, que conta a conquista dos portugueses, né, nas novas terras, a conquista dos mares pelos portugueses, as grandes navegações, exaltando essa bravura do povo português e colocando os portugueses como um povo heróico. Então, essa é a característica do gênero épico. O nosso terceiro gênero é o gênero dramático. Dramático vem de drama. Está focado exatamente na ação. Agora não me importa mais quem é o personagem, mas como o personagem se comporta. Eu não estou mais preocupado com a emoção, mas como o poeta consegue, o poeta não, o personagem, né, no caso o ator, consegue transmitir essa emoção. Quais são as suas expressões faciais, quais são as suas ações, quais são as suas atitudes. Então, o gênero dramático ele foi feito para ser apresentado. E surgiu lá na Grécia também, dividindo-se em duas categorias. A tragédia e a comédia. Todo mundo conhece aquelas famosas máscaras gregas, né, do teatro. A máscara que relembra ali o riso e o choro, né, o pranto. Então, a partir dali, Aristóteles também desenvolveu características específicas para o que seria a tragédia e a comédia. A tragédia, ela estava voltada para despertar naquelas pessoas que estavam ali assistindo o sentimento de piedade. E aí surge uma expressão chamada catarse, ou sentimento catártico. Ou seja, quem está assistindo precisa colocar-se no lugar do outro e deixar que sua alma, que seu espírito sofra como aquele personagem, como aquele ator que está ali representando. Essa é a ideia da tragédia. Fazer com que todos sofressem e sentissem o que aquele ator estava representando ali. E a comédia? A comédia ela estava voltada para o cômico, para o ridículo, para o grotesco. Né? Buscava-se criar personagens que eram ridicularizados e que em alguns momentos se tornavam tão grotescos que eram irreais. Impossível você imaginar um personagem daquele jeito. Mas o objetivo era provocar o riso. E essas duas manifestações, tragédia e comédia, hoje já trazem pra gente uma terceira classificação, que é a tragicomédia, né? Você juntar o trágico ao cômico. Entretanto, as duas iniciais, né, lá com Aristóteles, foram tragédia e comédia, surgido lá na Antiguidade Clássica. Vale destacar ainda que o gênero dramático, ele possui na escrita algumas características que precisam ser observadas. Quando você lê um texto dramático, você observa que há o direcionamento para quem vai apresentar. Ou seja, entre parênteses aparece, às vezes, em itálico, ou às vezes em letra normal, escrito, olhando de lado, né, pegando uma cadeira, sentando-se na cadeira. Ou Maria, aí em itálico, olhando para trás, e aí depois vem a fala dessa personagem. O que isso significa? Essas indicações, essas marcas de ação, de comportamento, de atitudes que o personagem tem que ter na hora da encenação, são chamadas pra gente de rubricas, que é uma marca identificadora do gênero dramático. Ok, pessoal? Esses são os 3 gêneros que nós vamos estar iniciando nessa aulinha de hoje. Relembrando, o gênero lírico, marcado pelas emoções do poeta, pelos sentimentos, pelas expressões. O gênero épico, representando ali narrativas poéticas em feitos, né, que marcavam feitos heróicos, que representavam feitos heróicos. E por último, o gênero dramático, que é o gênero do teatro, feito para ser encenado, para ser apresentado. Ok? Eu espero que vocês tenham compreendido, que vocês possam estar anotando essas características lá no caderno. E eu vou pedir para que vocês estejam realizando a atividade que se encontra na apostila, na página 47, que já é o início para a nossa próxima semana, onde nós vamos ver o gênero narrativo. Ok? Beijinho, boa semana e bons estudos. Fiquem com Deus.